Bom dia, meus amores! A tia na semana passada se apresentou e hoje nós vamos falar sobre o quê? Que a tia já fez a introdução do capítulo. Do que foi mesmo que nós falamos? Sobre a nova ordem mundial. A tia fez uma palhinha da introdução do nosso capítulo e hoje eu vou continuar falando sobre a nova ordem mundial. Nós vamos falar sobre o mundo no começo do século XXI. Então, meus amores, vocês fiquem atentos, porque a tia vai falar sobre o nosso conteúdo. Nós vamos ver também o que é uma ordem mundial. O que é uma ordem mundial? O que é que ela significa? Ela significa o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio de quê? De forças entre países no plano internacional. Isto é, a forma pela qual as diversas nações do planeta se relacionam e exercem o seu poder político, econômico e militar. Então, ela significa o quê? Um equilíbrio entre os países. Referente a que tipo de forças? De poder econômico, político e militar. Então, ela exerce essa força entre os países. Ela é um equilíbrio. De quê, tia? Entre essas forças. Entre os países. Político, econômico e militar. Então, pessoal, a nova ordem mundial é o equilíbrio de quê? De forças entre países. Que tipo de força? De poder político, econômico e mundial. Então, vamos assistir a nossa aula e ficar ligado no conteúdo, tá bom? Durante a Guerra Fria, existiam duas nações principais que dominavam e polarizavam as relações de poder no globo: os Estados Unidos e a União Soviética. Essa nova ordem mundial era marcada pelas corridas armamentista e espacial e pelas disputas geopolíticas no que se refere ao grau de influência de cada uma num plano internacional. Essa era a ordem bipolar. A partir do final da década de 1980 e início dos anos 1990, mais especificamente após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o mundo passou a conhecer apenas uma grande potência econômica e principalmente militar: os Estados Unidos da América. O mundo bipolar então ficou na história. Com somente os Estados Unidos mandando no mundo todo, a nova ordem mundial passava a ser unipolar. Só que tem um porém aqui. Com o passar dos anos, a nova ordem mundial deixa de lado o poder militar e passa a ser guiada pelo poder econômico. Claro que a parte militar continuava importante, mas tornava potência aqueles países que tivessem um bom jogo de cintura político e uma boa economia. Dessa maneira, então, com o crescimento econômico de países como Alemanha, Japão, China e outros em menor escala, além do próprio poder econômico dos Estados Unidos, a nova ordem mundial passa a ser de fato multipolar. Outra mudança que rolou pela nova ordem mundial foi a necessidade de reclassificação da hierarquia entre os países. Na ordem bipolar, os países eram classificados em primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países ocidentais eram chamados de primeiro mundo, de orientação capitalista. Na parte oriental, os países de segundo mundo, de orientação socialista. E mais ao sul do planeta, um vasto grupo de países não alinhados formavam o que a gente chama de terceiro mundo. Com o fim do segundo mundo, passamos a dividir o mundo em países do norte, países ricos ou desenvolvidos, e os países do sul, pobres ou subdesenvolvidos. É importante lembrar que a divisão entre norte e sul não corresponde à divisão que conhecemos como hemisfério norte e hemisfério sul. Os critérios para a divisão do mundo na nova ordem mundial são econômicos. Alguns países que fazem parte do hemisfério sul, como a Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, são classificados como do norte, enquanto que países do hemisfério norte, como México, China e Índia, são classificados como do sul. É bizarro isso? Mas é assim que passou a funcionar. A nova ordem mundial passou então a ser capitaneada pelos três principais polos de poder do mundo, ou seja, as principais economias capitalistas: Estados Unidos, a Alemanha e o Japão.
Atualmente, a China, segunda maior economia mundial, amplia sua influência na Ásia e em outras regiões do mundo também. Uma característica importante da nova ordem mundial é a globalização. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura da nova ordem mundial. Na prática, ela é vista como uma integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior aproximação dos países, proporcionada aí pelos sistemas de comunicação e de transporte. O processo de globalização da economia está relacionado à forma com que os países interagem e aproximam pessoas, ou seja, como interligam o mundo, levando aí em consideração aspectos econômicos, sociais, políticos, gerando com isso a fase da expansão capitalista, onde é possível realizar transações financeiras, expandir seu negócio, até então restrito ao seu mercado de atuação, para mercados distantes e emergentes, pois a comunicação no mundo globalizado permite tal expansão. Trocando em miúdos, a globalização da economia é o processo através do qual se expande o mercado e onde as fronteiras nacionais parecem mesmo desaparecer nesse movimento de expansão. Trata-se da continuação do processo da internacionalização do capital, que iniciou com o processo de expansão do comércio de mercadorias e serviços, passou pela expansão dos empréstimos e financiamentos e em seguida acabou generalizando o deslocamento do capital industrial através aí do desenvolvimento das chamadas multinacionais. Avanços como rotas de transporte naval e cabos submarinos intensificaram bastante os fluxos de mercadoria em escala mundial, possibilitando o acesso à informação, ao consumo, em pontos até mesmo isolados no espaço mundial. A globalização e a nova ordem mundial é infelizmente também marcada pela desigualdade da relação entre as diferentes regiões do espaço mundial. Esses avanços de sistemas de comunicação e transporte não integrou o mundo todo, como o próprio nome globalização sugere. Ele conectou muitos pontos onde os recursos econômicos são importantes, mas acabou deixando aí muita gente de lado nesse processo. Querem ver um exemplo? Ao mesmo tempo em que podemos saber nesse exato momento que propaganda está passando no telão acima da cafeteria Starbucks em Nova York, clicando somente no link aqui na descrição, você provavelmente não sabe absolutamente nada do que acontece na capital da República Democrática do Congo há pelo menos um ano. Tô errado? Se duvidar, você nem sabe qual é a capital da República Democrática do Congo, tô certo? Portanto, a globalização econômica ela não é igualitária. Apesar de contatos entre os internautas ocorrerem aí em tempo real e em qualquer lugar do mundo, há locais privilegiados que representam aí os nós dos fluxos internacionais, como por exemplo as cidades globais: Tóquio, Nova York, Londres, Paris, México, São Paulo, Frankfurt, Hong Kong e Xangai, onde concentram as atividades de serviço e tecnologia. A inovação tecnológica, por exemplo, está restrita aos países ricos, enquanto os países pobres não têm condições de criar sua própria tecnologia dependendo dos donos. É a hegemonia dos países ricos, com o uso do capital e da tecnologia sobre os países pobres. São vários exemplos da globalização perversa. As diferenças locais entre as cidades e países não aprofundadas, mesmo com a ideia de diminuir a distância, são construídos muros e fronteiras, como por exemplo no México. Há também o aumento da xenofobia. O mercado é controlado por poucas empresas, por decorrência da formação de oligopólios. Poucas empresas controlando aí o mercado, e também cartéis, que é a união de empresas para controlar o preço de suas mercadorias e entre outros lugares também. Legislações trabalhistas flexibilizadas, aumentando a exploração e a precarização dos trabalhadores. Embora a produção de alimentos tenha aumentado mundialmente, ainda persiste a fome em determinados países. Há também o aumento do desemprego e o aumento da taxa de violência, principalmente em países desenvolvidos. Sim, a nova ordem mundial conecta os povos com a globalização, gera novos mercados e também, infelizmente, cria conflitos econômicos e sociais. Mas felizmente há também quem vê a globalização com novas possibilidades, ou seja, como o mundo deveria ser. O geógrafo Milton Santos era uma dessas pessoas que lutava por um mundo mais integrado e humano. Em seu livro Por uma Outra Globalização, ele disse que podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma globalização mais humana. Ou seja, os avanços técnicos podem e devem estar a serviço de uma sociedade democrática, no sentido de que todos deveriam igualmente aproveitar os seus benefícios. Por isso, existem ao redor do mundo diversos movimentos sociais, chamados de altermundialistas, que lutam por uma globalização alternativa, que seja mais humana,
onde o mundo cada vez mais conectado e próximo pode realmente ser mais progressista e preocupado com os nossos semelhantes. Enfim, uma paz e prosperidade cada vez mais global. E aí, você gostou dessa aula?